Eu sou Amanda Lemete e hoje vou mostrar para vocês como gerar gráficos utilizando o MATLAB. Eu estou aqui com o MATLAB aberto no meu computador e vou, primeiramente, criar um novo script. Vou digitar os comandos clear e clc e vou criar um vetor x que contém os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e um vetor y menos 3, 0, 3, 2, menos 1, menos 2 e 2,5. Agora eu vou plotar este gráfico. Para plotar gráfico no MATLAB é muito simples, basta escrevermos x, y, plot. Ele vai pedir para salvar o arquivo e vai gerar o gráfico. Como podem ver, ele salvou aqui no workspace, né, as variáveis x e y em forma de vetores e ele plotou o gráfico de x e y. O default do MATLAB é conectar os pontos dados por uma linha contínua azul com uma espessura bem fina. A gente pode mudar essa especificação do gráfico. Para isso, basta escrevermos mais informações aqui no comando do plot. Como, por exemplo, eu posso dizer que este gráfico vai ser um gráfico de dispersão. Então, vai ser azul com os pontos na forma de bola, de círculos. E eu posso definir o tamanho desses marcadores, por exemplo, marker size, tamanho 10. Só que esses círculos eles não estão preenchidos, certo? Podemos pintar também eles por dentro. Para isso, vamos usar o comando Por exemplo, eu não estava lembrando aqui como é que é o comando para pintar o interior do círculo. Então, eu escrevi marker e apertei o tab no meu teclado e ele me mostra todas as opções com essa palavra-chave. O Edge Color ele vai colorir justamente a borda deste marcador e o Face Color, que é o que estamos procurando, ele vai colorir o interior. Então, por exemplo, eu venho e boto aqui Red, de vermelho. E eu posso também conectar os pontos. Como eu não defini uma cor específica para conectá-los, então ele sempre bota no default em azul. Agora, vamos gerar um gráfico do seno de x, com x variando de 0 a 2π. Vocês sabem que no MATLAB já existem algumas variáveis já definidas, né? Alguns números, quer dizer. Então, por exemplo, se eu escrevo aqui π, o MATLAB já sabe previamente que o π vale 3,1416. Então, a gente vai criar um vetor x que varia de 0 a 2π em certo intervalo e depois a gente vai gerar um vetor y que é o resultado do seno de x. Então, eu vou comentar este gráfico aqui e vou comentar esses dois vetores aqui. Então, vamos lá. O meu x, ele vai de 0 a 2π, por exemplo, variando de π sobre 4. Repare que quando eu escrevo isso aqui na Command Window, ele vai me dar essas respostas. Então, o meu y vai ser o seno de x. E eu vou plotar, eu vou copiar esse plot aqui e vou rodar. A curva ela está um pouco mais suave que a anterior, né? Porque temos um pouquinho mais de pontos, porém ela ainda não está uma curva muito suave, porque os intervalos são grandes entre um ponto e outro. Então, podemos diminuir esse intervalo. Se eu fizesse, por exemplo, ao invés de π por 4, eu fizesse π sobre 100. Aí olha como fica o gráfico. A gente não consegue nem mais ver a linha, né, que conecta entre um ponto
e outro, ele realmente fica num modo bem suave. Agora, se a gente quiser, por exemplo, colocar um título no eixo X e no eixo Y. Então, eu venho aqui, eu posso botar um nome para essa figurinha, então Figure 1. E eu posso adicionar aqui um título para o eixo X, então X-Label X igual de 0 a 2π. E o Y-Label é o seno de x, né? Não y. Então aqui, ó, ele escreveu de 0 a 2π, por isso que eu coloquei o π com contrabarra, que ele já identifica aqui que é o 2π, e o eixo y como seno de x, quer dizer. E podemos adicionar também um título para este gráfico com o comando title. Seno de x versus x. Agora, por exemplo, se tivermos mais de uma série, que nem a gente tem no Excel, quando a gente plota mais de uma série de dados, como é que a gente faz? Então, vamos supor que além de você ter o gráfico seno de x, você tenha mais dois, o cosseno de x e 0,5 vezes o cosseno de x. Então, tudo isso é construído em cima com base no seu x. Eles vão ter o mesmo conjunto de dados de pontos do eixo x. Então, vamos lá. O meu y1 vai ser simplesmente cosseno de x. E o meu y2 vai ser 0,5 vezes cosseno de x. Então, vem aqui e boto hold on, segure o gráfico aí um pouquinho. E vai ser x vezes y1. Aí aqui eu vou colocar uma outra cor, por exemplo, vermelho e amarelo. E eu só preciso escrever o hold on uma única vez. Botar verde e square de quadrado. Hold off. Aí o meu Y-label vai ser funções e vamos usar a legenda, que vai ser seno de x. Aí tem que ser exatamente na ordem que a gente gerou esses gráficos, né? Então, o primeiro gráfico foi do seno, o segundo gráfico em cosseno. E o terceiro gráfico vai ser 0,5 vezes cosseno de x. Então, vamos lá. Então, é assim que fica o nosso gráfico. Então, ele gerou essa legenda, a gente pode também mudar a posição da legenda, se quiser, mas o importante é deixar o gráfico legível aqui para ser possível identificar qual série de dados se refere a determinada função. A gente pode também especificar aqui o limite deste gráfico. Então, por exemplo, no x, eu posso botar aqui axis, aí eu venho e limito, o x vai de 0 a 2π, enquanto o y vai de menos 3 a 3.
E aí assim ficou bem melhor, né? Então, existem várias especificações para o gráfico e o MATLAB tem um help muito útil para isso. Então, vocês podem, na verdade, vir aqui nas dúvidas e perguntar qualquer dúvida que surgir em relação ao gráfico. Então, plot. Então, além dele te mostrar as formas, né, de você gerar um gráfico plot, ele te dá exemplos, o que é muito bom. Então, aqui o exemplo que a gente fez, criando o vetor x de 0 a 2π, o y de seno de x, ele mostrando aqui diferentes séries, mais de uma série, os diferentes estilos, né, de cada série, fazer a linha com 2 pontinhos, a linha pontilhada, colocando traço, especificando o tipo de marcador, ele também faz. Então, são vários exemplos aqui que vale bastante a pena olhar quando você tem dois gráficos juntos. E aqui ele está mostrando, por exemplo, nesta tabela, os tipos possíveis de estilos de linha, os tipos possíveis de marcadores, as cores que já vem no default dele. É possível adicionar outras cores, mas você precisa do código, por exemplo, do RGB aqui, tem um exemplo. Então ele vai explicando como se faz isso. Então o tutorial ele é muito útil, como especificar aqui a espessura da linha, o tipo de marcador. Então o MATLAB ele é muito útil nessa parte de geração de gráficos. Ele gera gráficos de alta qualidade de forma muito simples. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixem o seu comentário. Obrigada!